Bom dia a todos. Olha, eu vou fazer aqui um agradecimento, então, ao professor Alair. Como eu estou rouco, eu vou passar os trabalhos para a doutora Zelina. Então, eu quero agradecer muito o professor Alair, porque eu pensei que hoje seria uma maneira também de homenageá-lo. Por quê? Primeiro, por tudo que ele representa aqui para nós, em Niterói, e podemos esticar para o estado do Rio e no âmbito nacional aí, em relação à medicina e à radiologia em particular. Segundo, que ele foi o primeiro a acreditar no departamento de clínica médica, porque ele foi o primeiro a ser convidado. A gente não sabia nem se isso ia funcionar ou não, só estávamos lá, o Paulo César Nancy, eu e a Zelina. Vamos fazer? Vamos. Então vamos convidar quem? Bom, vamos convidar o Alair, foi pensamento meu. Convidei, ele topou na hora. Eu falei, Alair, é capaz de não ter ninguém para te assistir, vamos fazer presencial. Não existia esse negócio de presencial e online, né? Vamos fazer lá na Associação Médica. Ele foi, deu público, e aí começaram os trabalhos do departamento, que tiveram que migrar para virtuais. E nós estamos muito felizes aqui de receber o professor Alair. Eu queria passar, então, a palavra para a doutora Zelina, para ela assumir os trabalhos daqui para frente, né? O professor Alair vai apresentar em 40 minutos e depois deixar as perguntas aí que a doutora Zelina vai mandar, como sempre, com o brilhantismo que ela faz. Então, bom dia a todos, obrigado pela presença. Por favor, Zelina. Então, a palavra é sua. Não está funcionando, não. Ó, Zelina. Pronto. Pronto, estava desligado. Isso. Bom dia a todos mais uma vez. Eu acho que o doutor Rosário já fez a introdução da nossa sessão hoje. Doutor Alair, eu acho, dispensa a apresentação, é um ícone nosso na radiologia, um grande amigo da MF, parceiro, que está sempre presente em nossas reuniões e sempre nos prestigiando e ajudando muito nos diagnósticos possíveis radiológicos. Então, Alair, eu vou passar a palavra para você para começar a sua exposição. Bem, bom dia para todos. Antes de mais nada, eu que tenho que agradecer. Agradecer a cada um que está aqui. Estou vendo aqui vários ex-professores meus, professor Aguinaldo, professor Ricardo, professor Rosati, e especialmente estou vendo 2 professores da radiologia que ajudaram na minha formação, o professor Walter Mello e o professor Celso Botelho. Quero agradecer a todos. Tenho um enorme orgulho de estar aqui e podem contar comigo para sempre. Quando o professor Rosati pediu para mim falar sobre casos selecionados de dor abdominal, eu fiquei assim, gente, o que eu vou falar? Agora, com essa plateia, eu estou mais nervoso ainda, porque vocês sabem muito mais do que eu em muita coisa. Então, desde já, peço desculpa por algum problema, alguma coisa errada, e, por favor, a gente vai ver a seguir. Eu vou começar a apresentação, porque, para variar, a gente fala assim, o radiologista, a gente fala, né? A gente fala por imagem, né? Então, é muito importante a gente saber, né? O que eu vou falar? O que eu vou dizer? Então, eu fiz uma revisão de literatura atualizada e achei esse artigo aqui, Causas Incomuns de Dor Abdominal, um ensaio iconográfico. Lembrar que qualquer caso de dor abdominal, a ultrassonografia é o primeiro exame, a modalidade primária para avaliação, sobretudo em algumas alterações, né? A TC é muito importante e a ressonância deve ser deixada para casos selecionados. A gente vai abordar várias coisas, como apendicite piploide, infarto mental, paniculite mesentéria, hílio biliar, alterações vasculares, mas, na verdade, todos lembram da classificação do abdômen agudo, né? Que pode ser inflamatório e infeccioso, que são os mais comuns, perfurativo, obstrutivo, vascular, hemorrágico, obstétrico, oncológico e traumático. A gente vai falar
principalmente sobre abdômen agudo inflamatório, que é o mais frequente. E o que é isso? É qualquer condição abdominal dolorosa de instalação súbita, com rápida evolução, e que pode ser fatal. E que é muito importante a gente saber como intervir. Vai fazer tratamento clínico, cirúrgico? Algumas vezes, a gente tem muita dificuldade de diagnóstico. É fundamental o diagnóstico precoce. Todos sabem as principais causas, né? Sendo a apendicite aguda mais comum, colicistite, diverticulite, pancreatite, apendicite e díabetes. E aí vamos começar vendo esse caso aqui. Uma mulher de 37 anos com um quadro de dor em fossa ilíaca direita há 24 horas, com mal-estar e vômito. Não tinha feito exame laboratorial. Isso é uma realidade de hoje. Quando o paciente chega, por exemplo, na emergência de qualquer hospital, na emergência CHN, é muito mais rápido a gente conseguir fazer uma tomografia do que esperar o resultado do laboratório. E como é que é feita a tomografia? A gente faz um topograma, ou um scout, né? E aí a gente faz isso aqui, ó. A gente vê o exame de cima para baixo. Então, eu estou botando aqui para todo mundo ver. O que a gente vê? Fígado, baço, estômago, né? Adrenal direita, veia cava, adrenal esquerda, adrenal direita, aqui a vesícula, já passamos pelo pâncreas, né? Vimos o baço aqui, estamos descendo, rim direito, rim esquerdo, espaço hepatorrenal, espaço de Morrison. A gente vê aqui o rim direito mal rodado, é muito frequente, não tem significado clínico. E vamos descendo, dor na fossa ilíaca direita, tem que olhar aqui, né, na fossa ilíaca direita. E aí a gente vai vindo, de repente encontra uma estrutura como se fosse em alvo, né, distendida, e com foco denso no interior. A gente vê aqui a bexiga, normalmente a bexiga está pouco repleta. A gente pode fazer reconstruções coronais, vendo aqui vesícula, fígado, né? Rim direito, aqui o cólon, baço. Aqui no baço tem uma calcificação. Aqui nós estamos vendo aqui o seco. Opa, temos uma estrutura tubuliforme, que corresponde à região do apêndice com alguns coprolitos no interior, apendicolitos, né? Então, o que era isso? Na verdade, era um apendicite com apendicolito. Todo mundo sabe a história clássica, e aqui eu vou explicar a imagem. A gente tem uma imagem dilatada, uma imagem arredondada, que corresponde à dilatação apendicular, o apendicolito, e nós temos uma densificação da gordura perissecal e periapendicular. Comparem a densidade aqui com a densidade aqui. Eu botei esse exame justamente para vocês verem, porque o paciente chegou, passa o exame, a gente consegue resolver o problema do doente em 3 minutos. Nem isso eu levei, né? E aqui nós estamos vendo, né, os apendicolitos. E esse caso aqui? É um homem de 83 anos, também com dor abdominal na fossa ilíaca direita e com febre. A gente vê o seco aqui, e o que chama atenção? Chama atenção uma volumosa coleção com vários níveis líquidos. Aí, mas é coleção mesmo? Ou isso aqui é alça intestinal? É uma dúvida que acontece. Então, a gente faz a reconstrução. Quando faz a reconstrução, a gente vê essa densificação no reto peritôneo e vê essa imagem aqui. E aí, aí a gente faz o contraste venoso. Quando a gente faz o contraste venoso, e a gente vê aqui a alça e vê essa coleção enorme aqui. E aí o que a gente faz? A gente faz um contraste oral. Quando a gente faz o contraste oral, a gente vê que isso não tem nada a ver com a alça. Observem aqui o seco, o ilho terminal, a válvula iliocecal, e aqui nós estamos vendo uma grande coleção, né, a esse redor. A gente não está vendo o apêndice, mas o que é isso? Isso é uma apendicite que rompeu e que temos um volumoso abscesso. A gente não vê o apêndice. Lembrar que na apendicite tem diversos diagnósticos diferenciais, né? Vou chamar a atenção da adenite mesentérica, que é comum a gente ver linfonodos aumentados na fossa ilíaca direita. A gente vê doença de Crohn, em que a gente tem alteração no ilho terminal.
a gente pode ver diverticulite do colo direito e doença inflamatória pélvica nas mulheres. Um diagnóstico diferencial importante com apendicite é a diverticulite secal, em que a gente vê os divertículos e a densificação em volta. Observem aqui uma diverticulite no colo direito, então você tem os sinais de diverticulite, o ilho terminal normal, e aqui a gente vê o apêndice muito bem visto. Então, é um diagnóstico diferencial que se impõe. Outro diagnóstico é a apendicite epiploica, que corresponde à inflamação desses apêndices que a gente tem ao redor do colo. É um processo inflamatório, na maioria das vezes, tratamento clínico. Pode dar uma dor abdominal bem localizada e aparece classicamente como uma lesão ovalada, com conteúdo gorduroso e com gordura infiltrada ao redor. O que chama a atenção daqui? Estar no bordo antimesentérico. Às vezes a gente vê um foquinho denso no interior que representa o trombo venoso. Então, aqui foi um caso interessante de um paciente que a gente acompanhou. Ele chegou no hospital com dor na fossa ilíaca direita, mas ele já tinha feito apendicectomia. E aí? Aí que a tomografia mostrou, com a administração do meio de contraste, a possibilidade de você ver essa densificação em volta, e era uma apendicite epiploica na fossa ilíaca direita, que é um diagnóstico diferencial. Mudando um pouquinho para outra alteração bem frequente, a colicite aguda, lembrar, o ultrassom é um método de escolha. Então, você tem dor no hipocôndrio direito, a principal causa é a litíase biliar, e você vê o espessamento difuso da parede. Muitas vezes, o cálculo impacta no infundíbulo e dá essa distensão. Então, os aspectos ultrassonográficos são clássicos, né? Vesícula distendida, com cálculo no interior. Às vezes, você vê vários cálculos, vê espessamento da parede, e às vezes você vê o cálculo impactado e o conteúdo fica todo hiperecogênico, porque ele fica retendo lama biliar ou biliar. Lembrar que tomografia não é método para estudar colicite, e sim ultrassom. Lembrar que a gente pode ver os cálculos na vesícula, mas lembrar também que a maior parte dos cálculos de vesícula são de colesterol. A gente vai ver esses cálculos se eles tiverem bilirrubinato de cálcio. A tomografia vai ser importante na complicação, como, por exemplo, em que você tem a extensão para as estruturas vizinhas ou a formação de abscesso hepático em contiguidade. Então, aqui a vesícula em parede espessada com cálculos e que o processo levou a uma alteração hepática. Observe esse caso. Mulher, 90 anos, com dor no hipocôndrio direito. Ora, a gente vê que a vesícula está distendida, de parede espessada, já foi feito contraste, então tem um realce na parede, mas chama atenção que tem dilatação das vias biliares. E observem aqui, existe uma alteração nesta topografia, na topografia do antro gástrico, e que está dando também linfonodomegalia retoperitoneal. Então, isso aqui era uma paciente com câncer gástrico, invadindo o hilo hepático, comprometendo a vesícula biliar e com linfonodomegalias associadas. Outra alteração muito interessante a gente ver é a colicistite infesamatosa, que tem alta morbidade, é causada por bactérias produtoras de gases e é mais frequente em diabéticos e em mulheres. Então, a gente vê a vesícula distendida, com nível líquido, com gás no interior, né? Então, isso é muito importante a gente saber. E aí, um grande macete. Normalmente, quando a gente vê a tomografia do abdômen, a gente vê com janela para partes moles. Quando eu quero ver gás, como no caso aqui da colicite infesamatosa, eu coloco uma janela como se fosse uma janela de pulmão. Então, me permite ver pequena quantidade de gás. Outra alteração importante é a colicite litiásica, em que você tem um espessamento difuso da parede da vesícula, mas não vê cálculo no interior e não tem dilatação do colédoco. Hoje em dia, é muito importante em lembrar que estamos, né, crescendo o número de pacientes com dengue. Esse trabalho foi um trabalho que nós fizemos junto com a Karen e vários outros colegas, né, e aproveito e faço uma homenagem a eles, em que a gente fez uma avaliação de 38 pacientes internados no antigo HCN, com diagnóstico de dengue confirmado sorologicamente mediante a ultrassom abdominal.
no período de janeiro a junho. 26% ultrassons eram normais, 73% eram alterados. E quais eram os achados? Espessamento da vesícula biliar predominante, líquido livre na cavidade, esplenomegalia, hepatomegalia, líquido pericolicístico, vesícula hiperdistendida, derrame pleural e dilatação das vias biliares. Então, aqui nós temos um caso de colecistite alitiásica, que acontece nos pacientes com dengue. Vemos também esplenomegalia, vemos também líquido livre. O líquido livre no fundo de saco posterior é facílimo de ver com ultrassom. Agora, a gente tem que prestar atenção na pequena quantidade de líquido vista aqui no espaço hepatorrenal, não no espaço de Morrison. Então, a colecistite alitiásica, a gente acompanhou naquela época 4 pacientes, todos do sexo feminino, com idade média de 41 anos. Tinham febre hemorrágica do dengue, dor intensa em pulmão direito, febre, náuseas e vômitos, e tinham sinais de colecistite alitiásica. Então, vocês vejam que havia distensão da vesícula com parede espessada, associada a líquido livre, derrame pleural bilateral. Então, a gente concluiu que a ultrassonografia é um método super importante para detectar alterações abdominais provocadas pela dengue. E é uma ferramenta importante no tratamento e acompanhamento. A gente diferencia casos leves que têm maior risco para comprometimento mais grave e faz diagnóstico diferencial com outros quadros de dor abdominal aguda. Então, o ultrassom identifica precocemente os casos graves ou possíveis de complicação, visando amenizar ou prevenir complicações. E, ainda hoje, e ainda mais agora, em 2022, o conhecimento dos achados ultrassonográficos abdominais em pacientes com dengue é de extrema relevância na nossa prática clínica atual, visto o crescente retorno da dengue em nosso meio. Quando nós temos um paciente com dor abdominal no andar superior do abdômen, ainda mais com uma dor em barra, a gente pensa na possibilidade de pancreatite, que não tem dificuldade nenhuma no diagnóstico, né? Você vê o pâncreas aumentado de volume, densificação em volta, né? Rechaço das estruturas, líquido se estendendo para o espaço hepatorrenal e para a goteira parietocólica. E, muitas vezes, a gente faz uma ressonância e uma coluna de ressonância para a gente ver cálculo. Então, eu quero aqui fazer uma homenagem ao professor Guilherme Eurico, que ainda na antiga beneficência portuguesa, ele me ensinou esse sinalzinho aqui, que é, no corte axial, você vê uma falha de enchimento que corresponde ao cálculo. Eu lembro que eu tive 3 casos com ele. O primeiro, eu não acreditei. Ele foi lá e me mostrou que era verdade. O segundo, ele olhou, Alair, tem cálculo aqui. E eu, digamos que sempre fui um pouco persistente, professor, não dá para a gente falar isso. Na terceira vez, eu acertei, ele falou, agora você aprendeu. Né? Agora, essa paciente é uma paciente de 48 anos, com dor no andar superior do abdômen. Veio para a gente para fazer uma ressonância porque estava com pancreatite e o ultrassom e a tomografia já tinham mostrado dilatação das vias biliares. Então, você vê aqui os sinais de pancreatite, líquido livre, vê dilatação do colédoco, porém, havia uma grande falha de enchimento no colédoco, no hepatocolédoco. Isso aí era um colangiocarcinoma. Então, é importante saber que os métodos de imagem podem ajudar nesse diagnóstico diferencial. Né? Essa outra paciente era uma mulher de 52 anos, com dor na superior do abdômen. Foi diagnosticado pancreatite aguda clínica laboratorialmente e pelo ultrassom, mas a ultrassonografia não evidenciou colelitíase nem colédocolitise. Foi solicitada ressonância do abdômen superior com colangio para afastar litíase. E nos chamou a atenção a presença dessa coleção cística, dessa dilatação cística, que, na verdade, correspondia a um cisto, né? A um divertículo de alta jejunal, e que dava dilatação do arco, compressão do arco duodenal e dilatação a montante da árvore biliar intrahepática e do vírsum. Daí a ocorrência da pancreatite. Esse outro paciente já tinha história, chegou com dor abdominal, mais distensão abdominal, e já teve vários episódios prévios de pancreatite. Então, nós vemos aqui várias calcificações na topografia do pâncreas, o colédoco um pouco dilatado,
E havia uma dilatação, uma distensão de alça. E observem aqui a importância das reconstruções. Então, a gente consegue ver uma grande distensão de secos, sobretudo, e pouca distensão do restante do abdômen. Neste mesmo caso, a gente não conseguia, achava estranho que estava um pouco distendido o estômago. E aí nós fizemos uma reconstrução lá em cima. E aí vocês veem aqui fundo gástrico, grande curvatura, pequena curvatura, e observem aqui um tumor, um espessamento do antro. Então, esse paciente tinha distensão, mas tinha também um tumor de antro. Se eu não fizesse a reconstrução, observe que essa reconstrução é uma reconstrução oblíqua, não é uma reconstrução coronal ou sagital. Então, é muito importante o radiologista saber avaliar as imagens e, de repente, fazer reconstruções que não são convencionais ortogonais. Mudando um pouquinho, uma mulher de 65 anos com dor em fossa ilíaca esquerda, diarreia e febre, e foi pedida TC de abdômen. Mostrando para vocês aqui como é que estava a TC de abdômen, fígado, tinha uma hérnia de hiato, estômago, baço, né? Pilar do diafragma, adrenal direita, adrenal esquerda, o estômago, o hilo hepático, o pâncreas aqui muito bem visto, né? A gente vê aqui interposição de alça entre a parede abdominal e o fígado, configurando a chilaidite. A gente desce, vai vendo, tem uma diastase do reto abdominal, a gente já vê que tem alguns divertículos. Quando chega na fossa ilíaca esquerda, a gente vai vendo que tem uma densificação lá embaixo, na pelve, configurando um quadro, portanto, de diverticulite. Detalhe, muitas vezes o médico da emergência pede para nós, radiologistas, dar um diagnóstico assim. O paciente saiu da mesa, já pergunta para a gente, qual é o diagnóstico? Né? Aí, no caso, foi fácil, é uma diverticulite. Então, a diverticulite clássica tem dor na fossa ilíaca esquerda, densificação da gordura em volta, e a gente tem que ver o divertículo, né? Muitas vezes o paciente tem febre, calafrios, às vezes massa palpável na fossa ilíaca esquerda. E nesse caso aqui, o paciente tinha uma diverticulite, mas tinha perfuração. Então, você vê que os divertículos, a densificação da gordura, líquido livre na cavidade, mas observe aqui uma bolinha de gás fora de alça, olha aqui o pneumoperitônio, e olha essa bolinha aqui, uma bolinha de gás. Então, essa paciente tem uma diverticulite complicada. Não é só diverticulite. Então, se a gente não olhar com cuidado, eu posso não ver e não fazer esse diagnóstico. Esse outro caso também teve alteração, e observem, aeroportia, ar nas vias, nos vasos biliares, nos ramos portais intrahepáticos, e ar na própria porta, uma complicação da diverticulite. Esse é outro caso, uma diverticulite clássica, sim, mas chamava atenção que tinha gás na bexiga e tinha um espessamento da parede. O que era isso? Era uma fístula. A gente fez uma ressonância dela e a gente viu o comprometimento inflamatório, comprimiu, infiltrou a bexiga, fez até uma retração da bexiga e havia o trajeto fistuloso. No diagnóstico diferencial da diverticulite na fossa ilíaca esquerda, nós temos também a apendagite epipróica na fossa ilíaca esquerda, né? E aqui para vocês verem melhor as imagens. Então, é um paciente que não tem divertículos e tem essa densificação no bordo antimesentérico, com essa imagem bem característica. E esse caso aqui? O paciente tinha mais de 50 anos, dor na fossa ilíaca esquerda. Ora, diverticulite, né? Divertículo, densificação, olha aqui no plano coronal, beleza. Só que analisando o restante do abdômen, a gente via um foquinho, uma lesão nodular hipodensa aqui no fígado, a gente via um baço aumentado de volume e via linfonodomegalias retoperitoneais. Ué, estranho, né? Sim, nas reconstruções coronais, confirma as linfonodomegalias e a esplenomegalia. A gente fez a tomografia do tórax e via também linfonodomegalia mediastinal. O que aconteceu? Esse paciente tinha um linfoma. Lembrar
que a gente tende a ter uma ideia unicista. Mas nós estamos nós temos hoje várias doenças que acometem o ser humano. Então, o doente chega com uma diverticulite, é o quadro agudo, mas ele tinha um linfoma, né? Esse outro paciente é um paciente com Covid, com dor abdominal. Então, a gente vê aqui sinais de esteatose. Como é que eu vejo isso na tomografia? Uma hipodensidade difusa do parênquima hepático em comparação com o baço. Beleza, sem dúvida. Mas nós vimos aqui uma densificação no mesentério com os vasos visíveis. Isso configurava uma paniculite mesentérica, que é uma alteração rara, tem uma prevalência de 0,6%, é causa de dor abdominal, é uma inflamação crônica de tecido adiposo no mesentério que é infiltrado por linfócitos e macrófagos contendo gordura, muitas vezes de causa desconhecida. Então, é bem típico que a gente vê facilmente na tomografia. Tem predileção por homens na sexta e sétima década, muitos pacientes são assintomáticos, pode ter dor abdominal, alteração de hábito intestinal, perda de peso e ocasionalmente suboclusão. Lembrar que ela pode ser isolada, mas pode estar associada a linfoma, câncer gástrico, cirurgia abdominal recente, condição do sistema inflamatório e outras condições autoimunes. A paniculite mesentérica foi descrita coexistindo com malignidade em mais de 69% dos pacientes. A gente vê aqui um tumor de corpo de pâncreas, e isso a gente já conhece desde o ano de 2000. Há 22 anos atrás, nós já sabemos disso. Um diagnóstico diferencial que se impõe é o edema mesentérico, que pode acontecer na hipoglinemia, na falência cardíaca, na doença renal, que a gente antigamente chamava de insuficiência renal, agora a gente tem que saber que a gente tem que chamar falência renal também, trombose de veia mesentérica e de artéria mesentérica superior, cirrose e síndrome de Budd-Chiari. Então, a gente vê essa densificação em volta e, muitas vezes, a gente pode ver isso aqui, ó, a trombose na veia mesentérica superior com consequente distensão e comprometimento vascular do intestino delgado. A trombose aguda da veia mesentérica superior é uma causa incomum de isquemia intestinal, chegando a 5% a 15% dos casos. Pode ser espontânea até 20% a 40% dos casos e pode ter alguns fatores predisponentes, pancreatite, estado de hipercoagulabilidade, cirrose ou cirurgia. Aqui é um caso do artigo que a gente viu, mostrando a trombose na veia mesentérica e associado à trombose na porta, já visto no ultrassom. Então, a gente vê aqui a trombose na porta, numa mulher de 23 anos, com dor abdominal aguda no epigástrico, náuseas, vômitos intratáveis. Então, a gente começa com o ultrassom, pode usar o Doppler, e aí é fundamental o uso do contraste, da tomografia com o uso do contraste, né? Esse paciente aqui era um paciente masculino de 70 anos, deu entrada no CHN com quadro de palpitação e fibrilação atrial, em uma zona inativa inferior. Estava com diarreia 24 horas, com pior no dia de internação. E foi internado por persistência de dor abdominal e estava com Covid. Foi solicitado TC de abdômen, que mostrou o quê? Mostrou aquele aspecto da densificação dos vasos mesentéricos. A gente via ainda uma pelve extrarrenal aqui. Ora, observem aqui, ó, a densificação em volta. O paciente chegou, fizemos o exame sem contraste, mas ele foi piorando, persistiu a dor abdominal e tinha episódios de diarreia. E aí nós fizemos uma angiorressonância que mostrou falhas de enchimento na veia porta e na veia mesentérica superior, configurando um quadro de trombose porto-mesentérica. A gente vê aqui na reconstrução a trombose porto-mesentérica. Esse outro paciente era um homem de 46 anos, estava com dor abdominal com radiação lombar e febre e foi internado por Covid. O que aconteceu na tomografia? A gente via uma trombose da veia cava inferior, com setas verdes, e trombose da veia ilíaca esquerda. A gente vê muito bem isso na reconstrução coronal, a gente vê aqui, ó, muito bem as reconstruções, né? E vê, inclusive, na reconstrução sagital. Esse outro paciente, 40 anos, também com Covid, com esteatose hepática, comparem aqui,
com áreas de hipoperfusão e com sinais de trombose portal e configurando um quadro de isquemia hepática. Outro paciente, COVID positivo, dor abdominal e distensão do septo, com sinais de gás nas paredes, configurando um quadro de pneumatose intestinal. Então, isso aqui é muito importante a gente ver e não confundir com só a alça distendida com gás. Aqui na reconstrução, a gente vê muito bem o gás na parede, bem delineado, configurando a pneumatose intestinal. Lembrar que, nesses casos, você pode ter infarto do intestino delgado. O infarto do intestino delgado não é comum, por causa do extenso suprimento sanguíneo pelas anastomoses. Agora, se tiver comprometimento de 2 ou 3 dos principais suprimentos arteriais, como tronco celíaco, mesentérico superior e mesentérico inferior, pode acontecer isso. Esse artigo, em que se avaliou a isquemia mesentérica aguda em pacientes com COVID, mostrou que de 62 pacientes, o achado mais relatado para a isquemia mesentérica foi o espessamento da parede, pneumatose intestinal, intussuscepção, pneumo peritônio e ilho paralítico, né? Então, desses pacientes, houve também até um relato de hipertrofia de tecido adiposo mesentérico e alargamento do nódulo intestinal. Então, você pode ter até não só isquemia, como perfuração intestinal. Mudando um pouquinho, é um homem de 41 anos, com dor abdominal com irradiação para o dorso. Este não tem COVID, tá, gente? E aí, o que vocês acham dessa tomografia? Parece tudo bem, né? Só que ele tinha uma dor abdominal, mas ninguém falou para a gente onde é que era. Onde era a dor? A dor era no epigastrio. E aí, eu prestando atenção a isso, eu sabendo disso, eu vejo uma pequena densificação da gordura junto à parede anterior, próxima à cicatriz umbilical. E a gente vê isso na reconstrução também coronal. O que era isso? Era um infarto omental, que é uma causa incomum de dor abdominal, resultado da interrupção de fluxo arterial para o aumento, frequentemente após torção de vasos epipróticos, em 90% dos casos. Tem alguns fatores de risco: pós-operatório de cirurgia abdominal, trauma abdominal fechado, e pode estar associado à trombose artéria mesentérica superior. Faz diagnóstico diferencial com outras condições inflamatórias, sobretudo apendicite diverticulite. Geralmente autolimitado, com apresentação clínica inespecífica e tratamento conservador. Eu fiz um levantamento de janeiro de 2020 a maio de 2022, nós tivemos 11 casos de infarto mental no CHN. Aqui a gente está vendo um caso de literatura mostrando um homem de 40 anos com dor no quadrante superior direito, mostrando um extenso infarto mental, nesse caso facilmente identificado. Esse outro paciente, homem, 48 anos, com dor abdominal persistente, que piora quando se alimenta, sem sinais de irritação peritoneal. Então, a gente vê fígado, baço, vesícula, pâncreas, muito bem visto. E aí, o que acontece? Está normal, manda o doente embora. É muito importante saber o seguinte: o paciente está com dor abdominal, piora quando se alimenta, está com dor abdominal, já voltou ao hospital com dor, é fundamental o uso do contraste. E com o uso do contraste, a gente vê uma densificação ao redor da artéria mesentérica, do tronco celíaco, na verdade, e que eu mostro aqui melhor para vocês. Olha, um tecido ao redor do tronco celíaco fazendo uma redução de calibre. Observem aqui, ó, visto no plano coronal também, mas muito melhor visto no plano sagital. E aí você vê aqui o que a gente chama de síndrome do ligamento arqueado. Aqui a gente está vendo as reconstruções tridimensionais mostrando a compressão e o efeito compressivo vascular, né? A síndrome do ligamento arqueado, ou síndrome de Dunbar, resulta da compressão do tronco celíaco por por fibras diafragmáticas. Os sintomas clássicos são dor abdominal, náuseas, vômitos e perda de peso. A gente teve 100 casos de janeiro de 2009 a maio de 2022. E para comparar com o anterior, a gente teve de janeiro de 2020 a maio de 2022, 50 casos de síndrome de ligamento arqueado aqui no CHN. Outra alteração importante é a síndrome do quebra-nozes, que é a compressão da veia renal esquerda
mais comumente entre a aorta e mesentérica superior, o que dificulta o fluxo para a veia cava e pode dar congestão ou trombose venosa. Acomete em jovem, adultos de meia idade, com leve predomínio para as mulheres. Clínica, dor no flanco esquerdo, que pode estar acompanhada de hematúria micro ou macroscópica, proteinúria e varizes pélvicas. Atenção, dor no flanco esquerdo, hematúria micro e macro, você pode pensar, será que esse paciente não tem uma pielonefrite? Na verdade, você vê aqui, ó, a estenose da artéria renal, né, esquerda, você não vê estenose renal esquerda, e a compressão da veia renal esquerda, com alteração de fluxo. Aqui a gente vê melhor a tomografia mostrando a estenose da artéria renal esquerda entre a artéria mesentérica e a aorta, né? E com uma dilatação pós-estenótica e redução do ângulo aorto-mesentérico. No período de janeiro de 2020 a abril de 2022, desculpem aqui, nós tivemos 19 casos no CHN. Para terminar, vou dar alguns casos bem incomuns. Primeiro caso, uma mulher de 54 anos com dor no flanco direito sem febre. Chamava atenção essa volumosa massa e até mesmo sinais de polisplenia, né? Tinha essa massa aqui, fazendo contraste, a massa tinha um realce heterogêneo e comprimia o rim. Então, você vê aqui a grande massa em topografia da adrenal. Esse caso era um carcinoma de adrenal, que é raro, 2 casos em 1 milhão, acomete qualquer idade, 50% pode ter distúrbio endócrino, mas 50% não tem distúrbio nenhum, é um achado, e frequentemente são grandes quando diagnosticados. Um outro caso, paciente com dor no flanco esquerdo e hematúria. Chamava atenção, e aí, de novo, a importância do uso do meio de contraste, que havia uma alteração de densidade na pelve renal. E aí ficou bem evidenciado, quando a gente injeta contraste, a presença de tumor de urotério. Outro caso, um paciente de 21 anos, com dor abdominal persistente e dor pélvica. Havia um relato de endometriose. Todos sabem que endometriose é uma causa importante de dor nas mulheres, sobretudo na idade fértil. E aí, o que a gente tinha? A gente tinha essa imagem aqui, junto à linha média, né, indo quase até a bexiga. O que era isso aqui? Isso aqui é persistência do útero. O útero normalmente se fecha ao nascimento, mas ele pode ficar patente, até mesmo em idades mais avançadas. Você pode ter cisto uretral, sinus uracral e divertículo do útero. Essas alterações são mais comuns na criança, mas a gente pode ter a persistência do útero até na fase adulta. Algumas vezes o diagnóstico é feito quando há uma dilatação, há uma complicação infecciosa, e é causa de dor abdominal persistente. Tá? Então, se a gente não se atentar para isso, não prestar atenção nos mínimos detalhes e tiver uma boa correlação clínica, esse caso foi um caso que o professor Berlandi acompanhou comigo, e se ele não me falasse onde estava a dor, o que estava acontecendo, a gente nunca ia fazer esse diagnóstico. Né? Quarto caso, masculino, 49 anos, dor epigástrica e azia com sinais de refluxo gastroesofagiano. Então, você vê aqui uma hernia de hiato, de novo, a importância de você fazer o contraste oral. Né? E aí, o que mostrava? Mostrava um tumor no esôfago terminal, né, chegando até o cárdia. E, de novo, a importância das reconstruções para mostrar as lesões. E o último caso era uma paciente feminina, 61 anos, hipertensa leve, portadora de fibrilação atrial crônica, com relato de câncer de mama operada há 4 anos. Começou com a dor abdominal difusa, distensão e vômitos a 48 horas, piorando progressivamente. Não tinha febre ou outros sintomas associados. Foi encaminhada para a radiologia para a realização de uma tomografia computadorizada. Já no topograma, no Scout View, a gente via distensão de alças de Delgado e gastrectasia, o que foi confirmado nos cortes axiais. E a gente vê uma importante distensão gástrica e importante distensão do Delgado. Mas observe um detalhe. Vesícula. Opa, tem um gás aqui que não é em alça.
Opa, tem uma densificação aqui. Opa, tem uma imagem densa, arredondada, lá embaixo, perto do ilho. O que foi isso? Era um ilho biliar com fístula duodenal. No diagnóstico diferencial, tem tudo isso: ilho paralítico, aderência, hérnia, neoplasia, dissecção, doença inflamatória, isquemia intestinal, corpo estranho. Foi operada e a gente vê aqui a distensão de Delgado e a gente vê aqui o cálculo retirado, mostrando o ilho biliar. Resumindo, na dor abdominal, a clínica é soberana. Então, eu peço a todos vocês, pelo amor de Deus, não me peça uma tomografia, dor abdominal. Isso não quer dizer nada. Se vocês disserem as características da dor, se vocês disserem a topografia da dor, vai nos ajudar muito. É fundamental a correlação clínico-radiológica. E lembrar que os exames de imagem auxiliam no diagnóstico na conduta terapêutica. Quero agradecer a oportunidade e agradecer a cada um que está aí, que contribuiu para a minha formação e que contribuem até hoje para eu estar aprendendo sempre. Quero agradecer muito ao professor Rosati, porque, ao preparar essa aula, eu tive a oportunidade de estudar de novo. E isso é fundamental. Muito obrigado a todos vocês. Estou aberto a perguntas. Não sei o tempo que eu levei, mas eu calculei que estaria mais ou menos no tempo, né? São 8h12, então nós temos ainda um tempinho para a gente poder tirar dúvidas, discutir. Muito obrigada, Lair. Uma aula excelente, né? E a nós agradecemos essa grandeza, mostrando tantos casos, né? E você... Zelina, está cortando a sua ligação. A clínica, né? Está cortando. Realmente... Está cortando? A internet aqui anda horrorosa. Está me escutando Sim. Agora? Está escutando? Então, eu estou agradecendo e falando da riqueza que foi a sua apresentação, casos tão interessantes e que realmente você chamou a atenção da informação do quadro clínico, né? E com isso também a escolha do exame mais adequado para aquele tipo de patologia. Então, você mostrou aí muitas TCs, mas também a indicação, às vezes, da ultrassonografia, e por aí vai. Você não passou do tempo, não, você estava preocupado com isso. Nós temos ainda aí uns 15 minutos, até mais um pouco, e gostaria de passar para os outros participantes, quem quisesse fazer alguma pergunta. Estou vendo aqui alguns elogios. Eu peço desculpa a vocês, eu estou com um problema aqui da internet e não consegui ligar o computador de jeito nenhum. Então, eu estou acompanhando pelo celular e não estou conseguindo ver todos os participantes. Mas abro, mas deixo aberto aqui para quem quiser fazer alguma pergunta ou acrescentar alguma coisa a mais. Zelina, oi. Sim. Então, eu vou perguntar aqui para o Alair, que eu acho que a apresentação foi realmente sensacional. Pegou casos frequentes e casos infrequentes, uma experiência enorme, né? Mas enfatizou que a gente tem que ter uma boa relação com a radiologia, né? Porque esse negócio de botar só dor abdominal, também o radiologista pode ser também inespecífico na resposta. A gente tem que ter ideia do que a gente está querendo, né? Mas eu perguntaria ao Alair, o que você acha em relação ao quadro abdominal agudo? Que exame ou que exames seriam interessantes na avaliação? Rosati, depende muito do que a gente espera, né? Então, por exemplo, se eu tenho um quadro de dor no cocônio direito, o que é o mais comum? O mais comum é uma doença de vias biliares. Então, o primeiro exame é a gente fazer a ultrassonografia, né? Dor na fossa ilíaca direita. A gente vai pensar em apendicite.
Os aspectos do sonográfico da apendicite são bem clássicos e são muito importantes, sobretudo no adulto e no paciente magro. Né? Lembrar que toda vez que a gente faz tomografia, a gente está irradiando o paciente. Então, se a gente tiver um doente criança ou adolescente, lembrar que hoje em dia vai até 19 anos, né? O adolescente, ou 21, não sei bem, aumentou bem, né, Zelina? Na minha época, adolescente. Até 19 anos. A pediatria vai até 19 anos. Então, é muito importante a gente começar com o ultrassom. Agora, se for um paciente gordinho que nem eu, não vamos fazer ultrassom, vamos fazer tomografia, porque a gente vai perder tempo e pode deixar de fazer o diagnóstico. Outra coisa importante é o seguinte: normalmente, nos quadros abdominais agudos, paciente chegando para fazer um exame, normalmente nós vamos fazer o diagnóstico com a tomografia sem contraste. Eu não falei do cálculo renal, né? Não, mas é uma coisa muito comum também, de dar dor lombar com irradiação, faz diagnóstico tranquilo. Eu faço diagnóstico sem contraste na nefrolitise, na ureterolitise, na apendicite, na diverticulite, na apendagite, na paniculite mesentérica. Tudo isso eu faço diagnóstico. No infarto mental, né? Agora, o que acontece? Acontece que, às vezes, a coisa não bate. Então, eu sempre falo, o paciente não vai procurar a gente e não vai procurar uma emergência sem ter alguma coisa. Ninguém sai de casa para ir no médico à toa, a não ser um exame de rotina. E aí, nesses casos, é fundamental a gente usar os outros recursos na tomografia, como o contraste venoso ou contraste oral. E os radiologistas, você tem vários residentes me escutando aí, que eu pedi para eles assistirem também, e até alguns alunos da UF, a gente tem que fazer reconstruções não só coronal e sagital, às vezes oblíquas, às vezes fazer uma angiografia, usar os recursos que nós temos. Por outro lado, muitas vezes os médicos estão no consultório e chegam com o paciente: doutor, tive uma dor abdominal, fui na emergência, não acharam nada e mandaram eu procurar um clínico. E aí tem um problema, né? Às vezes o cara chega com um montão de exame e um macete. Algum exame foi feito com contraste venoso? Foi pensado na possibilidade de uma alteração vascular? Eu lembro de um caso que também com a Berlândia, o paciente já tinha ido, é um paciente mais idoso, devia ter uns quase 80 anos ou mais de 80 anos, já tinha ido 3 vezes na emergência com dor abdominal. O Berlândia falou: aí, vamos ver esse caso junto aqui, que tem alguma coisa errada. E aí a gente foi ver, eu olhei, vamos fazer contraste nele? Vamos. A gente viu se não me engano, acima do ligamento arqueado. Já tinha passado várias vezes, ninguém viu. Por quê? Porque foi feito o exame só sem contraste. Então, eu acho muito importante os protocolos, né? A gente chega, vai vendo, é assim, beleza. Mas nós temos que ter atenção ao paciente, ele é o nosso foco. Né? Então, isso é fundamental. E é fundamental essa interação, que felizmente, até hoje, eu sempre tive e aprendo com todos vocês, e vejo que vocês também, os próprios médicos da emergência CHN, vão lá discutir com o pessoal da equipe. E a gente aprende sempre. Né? Eu acho isso fundamental. Ressonância magnética, a gente deixa para casos especiais. Eu não falei da ressonância magnética na apendicite na grávida, mas é uma coisa importante. Na grávida, com dor abdominal na fossa ilíaca direita, eu não vou conseguir fazer ultrassom porque a gravidez atrapalha. Não devo fazer a tomografia para não irradiar. Então, um recurso importante é a ressonância magnética, que faz o diagnóstico facílimo. Outras alterações que também não entrei em detalhes são as doenças inflamatórias pélvicas, salpingite, ruptura de cisto de ovário, torção de cisto. Né? Tudo isso pode acontecer. E lembrar de uma doença importante que eu falei antes. Endometriose. Endometriose é causa importante de dor abdominal em mulheres na idade fértil. E que passa, ninguém pensa. Então é importante pensar nessas coisas. Não sei se eu respondi a pergunta, eu falei demais, né? Alair,
Fala. Existe a gente também, em consultório de pediatria, nós temos muita queixa de dor abdominal recorrente. Sim. Então, aí, queria que você falasse um pouquinho, se der tempo. Duas coisas importantes na dor abdominal recorrente. A gente sempre pensa assim, parasitose, beleza. Mas tem outras coisas, sobretudo a adenite mesentérica, né? A adenite mesentérica, você tem dor que tem, tipicamente, linfonodos na fossa ilíaca direita e que ficam também com densificação. Isso pode ser causa de dor recorrente. Então, dor recorrente, a gente tem que olhar bem o que é. Por que está acontecendo isso? Né? E lembrar que na criança a gente pode fazer o diagnóstico, pode fazer muito diagnóstico bom com ultrassom. Né? Isso é fundamental. Perfeito. Agora, fez um ultrassom, não viu nada. Fez ultrassom, não viu nada. Fez ultrassom com quem sabe fazer ultrassom. Né? Com quem faz ultrassom legal. Não viu. Avisou a quem está fazendo ultrassom que já é um caso complicado. Isso é outra coisa. Porque às vezes a gente faz o pedido, dor abdominal recorrente. Mas onde era essa dor? A dor é onde? Há quanto tempo? Teve febre? Não teve? E, de repente, o colega vai ver alguma coisa a mais. Mesmo assim, negativo. O que a gente pode fazer? Pode fazer a tomografia e, na criança, é até recomendado fazer uma ressonância magnética do abdômen e da pelve. Que a gente pode fazer e evita de ter radiação. Entendeu? Perfeito. Aguinaldo, acho que levantou a mão. Né? Eu acho que ele tinha levantado a mão, não sei se... Não. Miguel levantou a mão. Miguel Chaves, acho que está com a mão levantada. Ele está com a mão na testa. Não, ele levantou a mão, Miguel. Pelo menos apareceu a mãozinha dele aqui na minha tela. Só que ele está sem som. Está sem som, Miguel. O professor Abraão também levantou a mão ali. Então, de repente, foi inadvertido. O cardiologista pode fazer uma pergunta? Claro. Alair. Oi, infecção tudo bem? urinária em mulher jovem. Dor na fossa ilíaca direita. Bem, eu já vi vários casos de pielonefrite, salpingite e de apendicite. A gente sabe que o apêndice tem 16 posições variáveis. Um caso muito interessante que eu vi uma vez foi uma paciente que tinha dor quando urinava. Por quê? Ela fez um apendicite, o apêndice grudou no teto da bexiga. Quando ela estava com a bexiga cheia, ela não sentia nada. Toda vez que urinava, puxava, retraía e ela sentia dor. Nesse caso, o que a gente tem que pensar? Primeira possibilidade, mulher jovem com dor na fossa ilíaca direita, infecção urinária, ela já fez exame de urina, o hemograma dela está alterado, então eu vou fazer, primeira coisa que eu sempre acho bom fazer é o ultrassom, para você afastar a doença inflamatória pélvica. Segunda coisa, eu vou fazer tomografia. E, neste caso, é fundamental o uso do meio de contraste. Porque outra coisa que a gente pode ver também é o seguinte, tem ureterolitise, explica. Mas, às vezes, você pode ter pielonefrite, até abscesso renal ou cistite. É claro que o diagnóstico de cistite não é por método de imagem, mas a gente vê bexiga de parede espessada, realce parietal. A gente vê isso muito, muito facilmente. Então, pode acontecer de a gente usar esse recurso. Eu recomendaria primeiro o ultrassom na mulher com dor abdominal. Para quê? Para a gente já descartar a doença inflamatória pélvica. Né? E, a seguir, tomografia, e, nesse caso, tomografia com contraste. Agora, acho que eu consegui botar o meu som aqui. Meu som está ligado? Tá ouvindo. Sim. Fala aí. Eu até o Antônio Pedro acabar com a emergência, eu passei minha vida toda naquela escola de plantão da emergência. E
Era uma coisa, todos que estão aqui já passaram por isso. Não tinha plantão que você não operasse uma apendicite, uma tubária rota, uma úlcera perfurada, né? Uma colecistite naquela época tinha, mas era menos quantidade, fora os traumas, né? Como é que você tem aparecido essas coisas todas aí no CHN? Está com essa Olha, frequência ou a, mudou? a emergência do CHN, a gente tem uma média de atendimento de 10 mil a 12 mil atendimentos por mês. Então, é uma emergência que tem muito volume. Não tem plantão que não apareça diverticulite, que apareça nefrolitise, que não apareça apendicite. Agora, isso é o dia a dia. Essas alterações são, mas tem outras alterações. Aneurisma de aorta, dissecção de aorta que eu não botei, né? Outras alterações também que acontecem às vezes são essas alterações. Eu tive o cuidado de fazer um levantamento dessas alterações vasculares, como a síndrome de ligamento arqueado, o infarto mental e a síndrome do quebra-nozes, para vocês verem que mesmo durante a pandemia nós tivemos muitos casos. E esses casos foram diagnosticados porque a gente aqui se preocupa em fazer esses diagnósticos, pensa no diagnóstico diferencial. Então, às vezes, o movimento da emergência continua muito grande. O trauma é que não é tão grande. Por quê? Quando o paciente é traumatizado, ele vai para um hospital público, né? Só depois que vem para cá. Então, a gente pega doentes com trauma, mas dá doentes já feito o primeiro atendimento, como que no Antônio Pedro antigamente já ia direto. Tá? Mas isso tudo continua. Prenhese ectópica. Eu fiz até um trabalho que eu mostrei na Semana Científica da Faculdade de Medicina, no Congresso Comemorativo dos 95 anos, de correlação de ultrassonografia transvaginal e ressonância magnética na prenhese ectópica, em casos mais complicados. A gente vê tudo isso que você falou, a gente continua vendo. Professor, O raio-x acabou na emergência? Acabou. Tem lugar para o raio-x no lugar de baixa complexidade? Olha só, não acabou totalmente. Mas no lugar que você tem todos os recursos, e hoje em dia quase todo hospital que atende emergência tem tomografia, a gente vê muito mais detalhe. Por quê? Eu tentei mostrar lá alguns tomogramas, alguns Scott views do ilho biliar, por exemplo, a gente vê lá uma distensão de Delgado, mas a acuidade, a acurácia diagnóstica da tomografia suplantou muito o raio-x convencional. É claro que os sinais antigos, a gente tem que saber, a gente difunde isso com os médicos radiologistas. Por que eu estou falando isso? É porque nós estamos lá no Lourenço, eu estou ainda lá no Lourenço, e lá nós temos ultrassom, não é 24 horas, estamos pela manhã, às vezes, e alguma vez à tarde, mas não é o dia todo, e nós não temos tomografia. A gente acaba tendo que mandar doente fazer tomografia no CPN, o ressonância no Antônio Pedro, colangio ressonância no Antônio Pedro, aquela coisa toda. Mas nós na batalha mesmo do dia a dia, na hora H, nós não temos todos esses recursos. Nós estamos com o velho e bom raio-x. E às vezes o nego fica enrolado porque não sabe ver uma úlcera perfurada, não sabe ver um pneumo peritônio, não sabe analisar uma radiografia. Mas eu creio que ainda tem lugar ainda, né, para esse tipo de exame. Né? Eu não entrei nesse detalhe, né? Mas na aula que eu dou de abdômen agudo, eu falo da importância de todos os métodos, inclusive do raio-x. A gente, na radiologia, a gente tem estimulado e continua cobrando dos nossos residentes o conhecimento da radiologia convencional. Você tem uma ideia? Toda terça-feira, de 6 às 7, aqui com os residentes do CHN, eu e o professor Rido, a gente faz uma sessão de radiologia convencional. Recomeçamos agora. Que beleza. Por quê? Para o pessoal saber os sinais, às vezes, típicos, de que se a gente não falar, daqui a pouco vai acabar. Né? Perfeito. Mas eu quis mostrar também esses sinais que muitas vezes passam desapercebidos, né? Se a gente não tiver noção, que o Rosati me pediu. Obrigado. Rosati, você está com a mão levantada. E já são 8h30. E o Alair é exigente com o horário. Não, por mim, eu estou falando com vocês na hora o tempo todo. É um prazer enorme, na verdade.
Eu quero também agradecer a todos os comentários que estão no chat, né? Que o pessoal fez aí, né? O João Vitor, o José Pereira, o Ricardo Nosso, meu professor, também aprendi muito com ele, o Zé Pereira, a Ângela Freire, Elise Sampaio, né? O Walter, né? Muito obrigado a todos vocês aí pelos comentários. Os parabéns. Zelena? Oi. Estão Pois não, Rosati. Posso falar? Olá, Zé Pereira e Zé Carlos Rezende, tá? Zé Pereira, Zé Carlos Rezende. Olá! Tá aí, ó. Bom, tem gente eu até lembrei querendo de falar, você, mas o professor Abraão não conseguiu falar, né? Só queria dizer que eu trabalhei com o professor Abraão quando ele era plantonista da emergência do Antônio Pedro. E lá aprendi muito com ele, obviamente. E eu vou fechar aqui, acho, né? Já que o professor Abraão não conseguiu falar e já está na hora da gente terminar, né? Mas eu fui chamado para ver um paciente numa emergência. Cheguei lá, a médica plantonista, sem nenhuma crítica absoluta também, porque eu trabalhei em emergência, eu sei da dificuldade que é ficar lá. Ela tinha examinado a paciente, já tinha uma tomografia que estava normal, né? Foi dado laudo normal. Eu cheguei lá, fui, como eu fazia lá com o professor Abraão, examinar o paciente. A paciente estava com a roupa assim, 2 dedos abaixo do umbigo, né? Aí eu cheguei, puxei mais para baixo um pouco e vi lesões ali na virilha, bastante sugestivas de zóster. Olhei lá na região dorsal, era um zóster. Então, na verdade, era uma dor referida ao abdômen que a tomografia não iria mostrar. Né? Então, é o que o Alair falou bem, essa integração, tem a história, tem o exame clínico, e o médico vai pedir já ter uma ideia do que ele está querendo, né? Para poder a coisa desenrolar. Mas eu queria agradecer muito, de coração, a presença de todos, a presença do professor Abraão hoje aqui, que está participando, e o Alair ter conseguido vir hoje aqui. Nós precisamos encerrar no horário isso. Agradecer muito a Zelina. E ficamos, então, combinados para a próxima sessão, que será sobre medicina nuclear. Tá? Vai ser no mês que vem. E já estão todos convidados. Então, eu queria passar a palavra para a Zelina, para ela, né, fazer o agradecimento final aí. Muito obrigado a todos. Bom, mais uma vez, muito obrigada, professora Alair, pela essa brilhante apresentação. Eu acho que ficaríamos aqui amanhã toda escutando a sua experiência, aprendendo consigo. E agradecer ao Rosati, a todos os participantes também. E vou pedir licença nesse momento. Nós estamos iniciando uma campanha para sensibilizar quanto à baixa cobertura vacinal no nosso país. Não estou falando de vacina de Covid, eu estou falando de vacina em geral, principalmente do calendário infantil. Então, desde 2015, a gente vem com uma baixa cobertura, e nesse período pandêmico, isso está com um aspecto muito mais grave. Nossas coberturas estão baixas e a gente corre o risco de doenças que já não estavam mais, que já estavam erradicadas em nosso país ou mesmo no mundo surgirem. Então, nós vamos entrar nessa campanha e eu vou pedir a participação e ajuda de todos nesse sentido. Todas as vezes que tivermos alguma palestra, alguma coisa, tocar nesse assunto, e pedir parcerias com outras instituições também, para a gente tocar essa campanha. Então, muito obrigada, mais uma vez a todos, muito obrigada, doutora Alair, muito obrigada, doutor Rosati, e a todos que participam desse grupo da Clínica Médica. Um bom dia para todos vocês. Bom dia, obrigado a todos aí. Bom dia, bom dia. Tchau, tchau. Bom dia.